Estava olhando o nosso devocionário, a jornada, e isso aqui é um presente especial para aqueles que nos visitam. Por isso eu insisto para que você possa levar para casa hoje. O Yudi já explicou como é que você faz isso. E é interessante que no dia de hoje, o devocionário está trazendo o texto de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, disse o Senhor Jesus, e a tenham plenamente. E eu diria que a vida plena, ela só pode ser vivida na vida cristã a partir do momento que nós vivemos essa espiritualidade outro-centrada, onde nossas relações interpessoais refletem aquilo que nós conhecemos como o Evangelho. Na semana passada, em nossa primeira mensagem da série, nós vimos que há uma relação e, ao mesmo tempo, existe uma pequena diferença entre duas palavras que a gente conhece, principalmente aqueles que já estão há bastante tempo na igreja. É comunhão. No entanto, quando nós trabalhamos numa série a questão da espiritualidade outro-centrada, nós não podemos esquecer de mostrar para você que, além da comunhão, nós temos a mutualidade. E a diferença, ela é simples, porque a relação de comunhão é aquilo que está acontecendo aqui e agora. É esse momento onde nós podemos olhar uns para os outros, onde nós podemos tocar um no outro, onde nós podemos aqui orar, cantarmos juntos, ouvirmos a palavra de Deus juntos. Isso é uma comunhão. No entanto, quando nós pensamos em mutualidade, mutualidade é aquilo que os discípulos de Cristo devem fazer uns aos outros, para expressar o seu amor e unidade. E é interessante que, na mensagem passada, nós falamos a respeito de suportando uns aos outros. E eu disse na ocasião que aquele tema seria um tema muito difícil, porque geralmente nós não temos muita paciência, muita tolerância com o outro, e nesse sentido nós nos iramos facilmente, nós acabamos atrapalhando todo o relacionamento que o Evangelho quer fazer em nossas vidas. E eu disse, olha, suportar uns aos outros não é fácil. E ali fiz algumas brincadeiras, falei a respeito de que talvez você tenha sido tocado ao chegar aqui para me convidar para um selfie, ou quem sabe uma churrascaria, e eu quero dizer para você que rendeu demais isso. Foi muito bom, muito bom. Foi uma semana, eu diria de domingo a sexta, fechamos sexta-feira com um jantar maravilhoso. Eu não vou falar onde eu fui, mas tudo bem. Mas foi muito bom. Aonde eu quero chegar? Eu disse que era mais difícil suportar uns aos outros. Mas hoje nós vamos falar a respeito do servir uns aos outros. E servir não é algo tão simples também, não. Principalmente porque você está vendo a foto ali de um garçom. E eu queria que você observasse que o garçom, além da bandeja, ele tem uma toalha. E é interessante que Richard Foster, ele diz, como a cruz é o símbolo da submissão, assim a toalha é o símbolo do serviço. Já foi lido aqui pelo Levi a respeito de Jesus colocando a toalha para lavar os pés dos seus discípulos. Eu diria que quando nós pensamos numa comunidade, numa espiritualidade outro-centrada, eu diria para você que o grande desejo de uma liderança para a vida de uma igreja
é que a igreja funcionasse como um garçom que vai servir você, por exemplo, num restaurante. Por isso que nós gostaríamos que você, principalmente aqueles que nos visitam, tivessem a melhor recepção. E quem sabe fossem recepcionados como um garçom. Nós gostaríamos que você tivesse a melhor música, a melhor mensagem. E para isso, nós fazemos todo o esforço aqui, toda a interação, para que você tenha isso. Por exemplo, às 7 horas da manhã, enquanto muitos estavam ainda debaixo da coberta, esse grupo que está cantando aqui estava já ensaiando hoje, 7 horas da manhã, com aquele friozinho. 9 horas da manhã, todos os responsáveis pelo Chácara Kids já estavam chegando para servir os nossos filhos. O Ministério de Oração está lotando uma sala lá embaixo, servindo você, orando. Quando você chegou aqui, certamente você foi recebido também por um diácono, que não só deu boas-vindas para você, como que talvez, se porventura fosse necessário, ele escolheria um lugar para você sentar. Nós queremos ser uma comunidade que se presta ao servir uns aos outros. Por isso, que é interessante que você tenha em mente que o que nós gostaríamos que você fosse, na verdade, é um garçom. Com todo respeito, uma garçonete. E você me ouvindo, você diria, ok, eu não gostei. Eu não quero ser garçom e eu não quero ser garçonete. Tá bom, se você não quer ser garçom ou garçonete, eu quero mostrar para você então o que é que o Senhor Jesus falou a respeito de servir uns aos outros. Nós vemos no Novo Testamento duas palavras gregas. A primeira delas é doulo. E a segunda, diaconel. Então, para aqueles que não quiseram ser garçons, doulo significa ser escravo. Servir a alguém como um escravo faria, sem consultar as suas próprias preferências. Se eu convidei você para ser um garçom, você diz, garçom não. Então a Bíblia está dizendo para você, então você tem que entender que servir é muito mais do que ser um garçom. É ser um escravo que vai sujeitar-se a outra pessoa. Uma outra palavra grega muito utilizada no Novo Testamento é diaconel, que significa servir. Comida à mesa, aí sim tem algo bem parecido com um garçom. Prestar assistência a alguém sem ter a obrigação de fazê-lo. Ministrar como mordomo ou mensageiro a verdade e a graça de Deus. E nesse sentido eu pergunto, você se lembra de alguém servindo você num momento de necessidade? Você se lembra de alguém servindo você, mais ou menos assim, olhando para as características que você tem aqui no telão? Você se lembra? Alguém servindo você? No início do meu ministério, e é interessante porque para eu ir para o ministério, para eu ir para o seminário, eu tive que largar tudo que eu fazia. 26 anos para 27, já casado. Eu tinha a minha empresa, onde eu trabalhava com construção, reforma, eu larguei tudo por causa do ministério. E quando você larga tudo, geralmente o seu padrão de vida também dá aquela baixada, não é verdade? E assim eu comecei. Interessante que eu comecei a minha vida pastoral não querendo ser pastor. Eu queria aprender da Bíblia para poder ensinar pessoas. Mas desde o meu início, desde a entrada no seminário José Manuel da Conceição, Deus já mostrou para mim que eu seria pastor e não tinha como discutir com ele. No meu primeiro ano eu fui servir na minha igreja mãe. E na passagem do primeiro para o segundo ano, eu fui servir na igreja na qual eu fiquei por 24 anos. Onde nós começamos com um grupo.
E é interessante que quando nós começamos nessa outra igreja, depois já dos seus 10 meses trabalhando ali, de repente, no final de um culto, quando terminou um culto, o Wilson Cunha, eu posso falar o nome dele aqui sem problema algum, o Wilson Cunha passou por mim e colocou no meu bolso um papel e disse: na sua casa você veja esse papel. Aí eu fui para casa com a minha esposa, chegando em casa, quando eu coloco a mão no bolso e tiro aquele papel, sabe o que tinha ali dentro? Um cheque em branco. Você vai achar assim, Wilson Cunha é um louco. E de fato, eu liguei para ele e disse: Wilson, você colocou no meu bolso um cheque em branco. Ele disse: eu sei, foi mesmo. Eu falei: rapaz, eu nem pastor sou ainda. Se fosse pastor, seria mais perigoso. Você vai me dar um cheque em branco? Ele disse: deixa eu servir você? Será que eu não posso arrumar um jeito de ajudar você? Eu já estou ouvindo o motor do seu carro há bastante tempo e o motor do seu carro está quase deixando você na rua. Pegue esse cheque, conserte todo o seu carro e coloque lá o preço que for. Gente, esse camarada é maluco. Era um Golzinho, 85. Já estava batendo pino. Já estava pensando, como é que eu vou fazer? Deus abençoou no momento certo. Ele me serviu naquele momento através do Wilson Cunha. E é interessante que os anos foram se passando e Deus deu para mim a oportunidade também de servi-lo de muitas formas. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso faz sentido para você? Porque isso é espiritualidade outro-centrada. Qual foi a última vez que você serviu alguém dessa forma? Por favor, não dando cheque em branco. Porque os advogados de plantão vão dizer: cara, não fala essas coisas aqui. E é verdade. Mas você já serviu alguém? Ou você se lembra de ter sido servido por alguém? Alguém que abençoou de fato a sua vida? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E é interessante que todas as vezes que você olhar para esse texto de Efésios 2:10, você tem que lembrar que Deus tem obras específicas para a sua vida. E essas obras específicas são obras que existem a partir do momento que você ouviu o Evangelho, que você compreendeu o Evangelho e você se rendeu ao Evangelho. A partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, a partir do momento que você começa a viver um relacionamento com Deus, Deus insere na sua vida obras específicas para você praticar. Eu chego à conclusão, com Gandhi, quando ele diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Não tem como nós nos afastarmos de uma proposta dessa, porque a espiritualidade outro-centrada é um convite especial para eu servir você e para você me servir. A espiritualidade outro-centrada, ela nos retira da proposta de um mundo que muitas vezes convida você e eu para uma vida de individualismo, de egoísmo. E é interessante que até nisso a palavra de Deus nos exorta, nos adverte, nos mostra o quanto isso é perigoso. Por exemplo, quando nós lemos Eclesiastes, nós chegamos à conclusão de que o autor decidiu determinar o seu propósito de vida acumulando uma grande quantia de dinheiro. Leia Eclesiastes, você vai perceber isso. E ele chegou à conclusão de que a grande fortuna que ele tinha não trazia satisfação para a sua vida. A partir daí, o autor diz
que ele então se volveu para aquilo que se chama poder. Mas também não adiantou, depois o prazer. E olha, que na questão do autor de Eclesiastes, esse homem teve mais de 1000 mulheres. Fama. E a conclusão que ele chega no seu livro é: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou numa outra tradução de Eclesiastes, ele percebeu que a vida, olhando apenas para o dinheiro, poder, prazer, fama, o individualismo, o egoísmo, ele percebeu que é correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Por isso, que quando nós pensamos na questão de servir a uns aos outros, nós recorremos nessa oportunidade a um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 4, 7 a 11. E eu peço para que você acompanhe a leitura desse texto. O apóstolo Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E continua: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O escritor Paul Tournier diz que existem duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Duas coisas: casar e ser cristão. Você não pode casar sozinho e você não conseguirá ser um cristão sozinho. Nessa mesma linha, eu gosto de uma frase de Bill Hybels, no seu livro A Revolução do Voluntariado. E Bill Hybels, ele diz que nunca fez uma única coisa de valor sem contar com a ajuda de outros. E quem conhece o ministério de Bill Hybels e a igreja de Bill Hybels, em agosto, uma equipe da igreja mais uma vez estará em Willow Creek, vai entender que este homem, ele mostra a sua humildade de dizer que ele só chegou aonde ele chegou e a sua igreja chegou aonde chegou porque outros fizeram parte. Outros serviram, outros abençoaram. E quando nós lemos uma carta, que nem a carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, nós vamos entender que ele escreve para os discípulos de Cristo que estavam espalhados, que estavam perseguidos longe da sua terra natal. Primeiro capítulo de 1 de Pedro, logo no início, diz aos cristãos que estão dispersos. Gente que estava sendo perseguida. Gente que estava sofrendo barbaridade. E é interessante que, se você for resumir dentro daquilo que nós estamos estudando, servindo uns aos outros, Pedro então diz para aquela turma: moçada, a coisa está feia. Nós só conseguiremos sobreviver e vencer se nós vivermos em mutualidade, servindo uns aos outros. Esse moçada fica uma tradução minha, tá? Mas é isso que ele está dizendo. A coisa está feia. Vocês estão espalhados para todos os cantos e vocês só vão sobreviver se vocês viverem a mutualidade e principalmente essa questão do serviço. Principalmente essa questão do serviço. Olha que contexto diferente do nosso. Nós não estamos espalhados, nós estamos vivendo todos, quase todos, numa mesma cidade, se não na região de Campinas. Nós estamos aqui, quentinho aqui dentro, enquanto lá fora está bem frio, mas essa não era a realidade
dos leitores da igreja nos dias de Pedro. E aí nós podemos então responder, juntos com Pedro, essa pergunta: como eu posso viver e servir aos outros? Eu diria para você que nós temos muitas respostas. No entanto, nós vamos dedicar esse tempo a responder apenas baseado nesse texto de 1 de Pedro 4, 7 a 11. E aqui nós já temos, eu diria, propostas importantíssimas para a minha e para a sua vida no que se refere ao servir aos outros. Veja, primeiro, ele diz, nós podemos servir uns aos outros orando. Orando. Como assim? Está escrito no texto isso? Está. O texto diz, o fim de todas as coisas está o quê? Próximo. Ele deixa claro esse tema, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Mas eu coloquei o versículo 8, porque para uma pessoa que faz uma exegese do texto, podia separar o versículo 8 e colocar uma outra divisão, amando. Mas eu incluí o versículo 8 nessa parte, porque amar é o tema de uma outra mensagem dessa série. E aqui, quando Pedro diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, eu estou tentando juntar aqui, sem ferir o texto e sem ferir o Novo Testamento, de que Pedro está tratando de um assunto da época dele, e eu diria, sobretudo, também da nossa época. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia dito em Mateus capítulo 24, versos 3 e 12, que por conta da maldade se espalhar, o amor de muitos esfriaria. E Mateus 24 é, sem dúvida alguma, o coração daquilo que as pessoas gostam quando vão estudar escatologia, ou seja, o sinal dos tempos. E o Senhor Jesus vai apresentando ali quais são os sinais de que os dias estão próximos. Então Pedro faz essa ligação, e certamente Pedro tinha na sua mente aquilo que Jesus tinha falado. Gente, o fim está próximo. Portanto, dediquem-se à oração. O amor está se esfriando em quase todos. Portanto, dediquem-se à oração. Sirvam uns aos outros através da oração. E como a oração é importante hoje? Num contexto, num mundo, onde eu e você estamos vivendo, onde percebemos que o amor não tem reinado em muitos lugares, diante daquilo que nós temos assistido na mídia, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a dar uma ordem, ou apertar um botão que vai detonar um míssil, que vai atingir um avião com 298 pessoas a bordo, sem qualquer jeito de se defender. Se de fato aconteceu aquilo que se estão mostrando na Ucrânia, de que um míssil atingiu aquele avião, um avião civil, com gente que não ia fazer mal para ninguém, a que ponto nós estamos vivendo? Eu fico pensando, quando a gente lê, quando a gente ouve, quando a gente assiste, existem razões certamente territoriais, religiosas, existem razões históricas antigas, mas o último lugar desse mundo que você queria estar presente agora, sem dúvida alguma, seria a faixa de Gaza. Não é mesmo? Aí você fala assim, mas o que os israelenses estão fazendo? Gente, a questão não é só de que Israel está fazendo, mas o que o Hamas está fazendo, cada um brigando com o outro. Isso mostra, dentro desse contexto, que o amor no mundo está esfriando. Gente tem que vir de fora, e a graça geral de Deus, ela tem que estar presente, tentando melhorar essa situação, com tréguas, com horas de paz. Hoje, exatamente hoje, existem muitos países fechados para o Evangelho. Países como o Irã,
onde não pode existir isso daqui que nós estamos tendo hoje. Países como a Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Sul experimentou o avivamento, enquanto a Coreia do Sul está sendo bênção para ela mesma e para o mundo, enviando missionários. A Coreia do Norte, você não pode dizer amém, porque se você dizer amém ou aleluia, certamente você será preso. Na Nigéria, esse país que veio aqui através da sua seleção e que cativou a muitos, este ano, quase 170 cristãos perderam a vida, porque lá não pode ter essa liberdade de cultuar o Senhor. O fim de todas as coisas está próximo. Porque a família está sendo desfacelada. Porque você olha hoje para igrejas e igrejas têm deixado de cumprir a sua missão. Porque pessoas passam simplesmente por cima uma das outras. Por que relacionamentos se rompem com tanta facilidade e como é difícil reatarem? Por quê? Olhe para Pedro. O fim de todas as coisas está próximo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu estou crendo que duas verdades estão sendo esquecidas por nós e nós precisamos trabalhar isso em nosso coração, que são: o fim está próximo, o amor está esfriando. Gente, isso é uma verdade ou não? Olhe para a sua família. Não estou dizendo apenas no contexto da sua família nuclear ali pequena, não. Eu estou falando na sua família. O amor está ou não está se esfriando? Portanto, diante de um fim que está próximo, diante de um amor que está esfriando, nós precisamos nos dedicar à oração. Que oração, Eduardo? Eu diria a oração de gratidão e alegria pelo livramento e a vitória de pessoas queridas, como nós temos feito isso nessa comunidade. Eu não sei se você sabe, mas a todo instante existe gente intercedendo. Nosso ministério de oração está intercedendo sempre por pessoas, por vidas, por situações que nem mesmo a igreja sabe. Nós precisamos nos ajuntar a esse contingente. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também orar por aqueles irmãos que estão sofrendo. Qual foi a última vez que você colocou seus joelhos no chão e orou por aqueles que estão sendo perseguidos em países onde o Evangelho não pode estar presente, mas que certamente existe gente de Deus ali, um missionário, uma missionária, levando o Evangelho. E você sabe que são pessoas que estão a todo instante sofrendo, porque elas podem ser capturadas a qualquer instante. Qual foi a última vez que você orou por elas? Por outro lado, muitos irmãos nossos, muitos amigos nossos estão pecando e não enxergando seus pecados, e nós precisamos também interceder por eles. E eu chego a essa conclusão: orar é servir. Servir orando pelos que são perseguidos, servir orando pelos que sofrem, servir orando pelos que vão e cuidam, servir através da oração. Eu queria desafiar o seu coração nesta manhã a que você dedique muito mais tempo à oração. E quando você ora, você está servindo principalmente o outro. Mas existe uma outra resposta que Pedro dá. Ele diz que nós podemos viver e servir aos outros acolhendo. E é muito interessante que é um versículo bem pequeno, o versículo 9, quando ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, acolhedores, sem murmuração. Cá para nós, a gente murmura quando vai receber alguém em casa, não? Não? Será que é só em casa, você acha que isso acontece? Não. Pedro fala: você tem que ser hospitaleiro sem murmuração. A hospitalidade, o acolhimento, biblicamente falando, é dom. É um dom. Alguns têm o dom da hospitalidade,
Mas isso não significa que aqueles que não têm o dom da hospitalidade não devam receber gente. Nós precisamos nos esforçar todos, principalmente aqueles que não têm o dom, do acolhimento. Interessante que Paulo, quando escreve sobre esse assunto, ele diz em Romanos 12:13, compartilhe com os santos nas suas necessidades. E ele diz, pratiquem a hospitalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser acolhedor, a ponto de você levar alguém para ficar na sua casa, não é algo simples. Não é algo, gente. Quando eu comecei a vir aqui na chácara, o ano passado, muitas pessoas, querendo me acolher, diziam, pastor, vai para minha casa, fica lá, tem um quarto especial. O problema não era o convite, o problema era eu. Na verdade, eu aqui, compartilhando com você, eu tenho uma dificuldade de ser acolhido dessa forma. Eu sou um cara meio acanhado para algumas coisas, pode parecer que não, mas sou. Né? Esse negócio de ir na sua casa, ter um quarto para ficar, um banheiro para usar, o que passa na minha cabeça? Eu vou dar trabalho. E então, o que eu prefiro? Não atrapalhar. Então, o problema da hospitalidade não é em você fazer o convite, mas muitas vezes o problema da hospitalidade, do acolhimento, está em relação àquele que é convidado, que se torna um pouco difícil. Mas acolher não é fácil. Eu me lembro que na nossa casa, uma vez, nós acolhemos um casal bam, bam, bam. Traduzindo o que significa bam, bam, bam. Bam, bam, bam é gente graúda do meio evangélico. Nós recebemos um casal, gente graúda do meio evangélico, em casa. E foi legal porque eles estavam conosco na escola bíblica, aí saíram, eu os levei para casa, e quando nós chegamos em casa, nós entramos não pela sala, mas entramos pela cozinha. E quando nós entramos pela cozinha, o pastor Bam Bam Bam, junto com a esposa Bam 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 também, ele falou assim, eu quero ficar aqui. Eu falei assim, mas que cara mais... Eu estou trazendo, eu ia levá-los para a sala. Não, eu quero ficar aqui. Eu fiquei entendendo a partir dele, porque eu era bem mais jovem, que pastor gosta de uma cozinha que só, né? Tava lá. Eu falei assim, ok, eu tenho que ser hospitaleiro sem reclamar. Vamos nos assentar aqui junto à mesa e ali ficamos. E começamos a conversar, eu... o Bam Bam Bam, a Bam Bam Bam, a Celeste lá acabando de preparar o almoço. De repente, o Bam 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 estica as pernas, tira o sapato na cozinha. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso na minha casa. Nunca fiz. Mas eu falei assim, tudo bem, parte da cultura dele. Não sei, mas a cultura dele, tirar o sapato em casa. Bonito, né? Mas aí ele tira a meia. E ele tira a meia e coloca a meia em cima do armário da cozinha. Eu olhei para aquilo e falei, Celeste, para aqueles que são maridos, a gente às vezes fala sem precisar falar, não é mesmo? Eu olhei, ela olhou para mim e eu disse para ela, não murmure, não reclame, nós não podemos reclamar. Eu não falei do chulé do Bam Bam Bam, mas tudo bem. Você pode servir uns aos outros, acolhendo. Nos primeiros tempos da igreja, muitos cristãos viajavam de um lugar para o outro, levando o evangelho. Era gente para baixo e para cima. Fora os viajantes, havia também os flagelados, os refugiados. E nós estamos falando de pessoas que não tinham recursos. Aliás, nos dias do Senhor Jesus, nos dias do Novo Testamento, não haviam também recursos como nós temos hoje. Hotéis, pousadas, restaurantes. Então, naquela época, essas pessoas, viajantes, refugiadas, enfim, pessoas missionárias, elas eram acolhidas no lar de alguma família. E eram tratadas como se fossem pessoas da própria casa. E embora hoje nós tenhamos toda a facilidade que temos, mesmo assim, o acolhimento ainda precisa existir. Por isso que eu agradeço a Deus, por exemplo,
pelas pessoas, pelos hospedeiros que recebem grupos pequenos na sua casa. Você pode ter certeza que geralmente aqueles que recebem pessoas num grupo pequeno, numa comunidade, é porque essas pessoas têm o dom da hospitalidade. Repito, isso não quer dizer que aqueles que não têm não vão abrir as suas casas, mas é uma bênção, gente. Quando a nossa casa é aberta para outras pessoas ouvirem do Evangelho, você está abençoando essas vidas. E você está sendo abençoado que você não tem noção. Uma outra forma que eu percebo que nós podemos ser hospitaleiros, por exemplo, é acolher alguém que vem na próxima conferência missionária agora, no final de agosto. Nós já temos muito mais do que 500 inscritos. E desses 500 inscritos, muitos deles não têm onde ficar, não têm condições financeiras para ficar no hotel. Eu sei que vai ter gente aqui que vai abrir portas, mas são oportunidades que nós temos para acolhimento. Aí você podia dizer, mas isso, pastor, esse negócio de ser acolhedor, hospitaleiro, esse negócio talvez não é um dom que eu tenho, não, porque servir o outro desta forma custa dinheiro, vai tirar um pouco da minha privacidade na minha casa. Deixa eu dizer para você, e preste atenção nisso, vai custar dinheiro sim, e vai tirar a sua privacidade sim, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros acolhendo. Você pode dar uma sorte. Falar em sorte aqui, igreja presbiteriana é um negócio meio esquisito, né? Mas você pode dar uma sorte de acolher um anjo na sua casa. Anjo. Você pode dar uma sorte também de acolher alguém que não seja tão anjo. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a sem o saber, alguns acolheram anjos. Alguns acolheram anjos. Certamente se eu for na sua casa um dia, você estará acolhendo um anjo. Come um pouquinho demais, sim, mas é um anjo. Fala um pouquinho demais, mas é um anjo. Eu não gosto de visitar com a minha esposa. Porque quando eu visito com ela, eu sempre recebo cutucão assim, né? Para. Brincadeiras à parte. Muita gente já acolheu Jesus em casa e não sabe. Mas Jesus, quando fala sobre esse assunto, ele diz que muita gente também não o acolheu. Pastor, Jesus diz isso exatamente, Jesus diz exatamente isso, basta você acompanhar os seus olhos. Jesus diz assim em Mateus 25, pois eu tive fome e não me deste de comer. Pois eu tive sede e não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E Jesus diz, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, em outras palavras. Toda vez que você deixou de dar abrigo para alguém, não deu. Toda vez que você deixou de dar água para alguém, não deu. Toda vez que você pôde ser bênção na vida de um estrangeiro e não foi. Toda vez que você pôde dar roupa para alguém e você reteve. Toda vez que você deixou de visitar alguém que estava enfermo ou preso e não foi. Jesus está dizendo, você deixou de fazer a um desses pequeninos. E se você deixou de fazer a um desses pequeninos, você deixou de fazer isso a mim. A mim. A mim. Portanto, no acolhimento, nós temos a oportunidade de abençoar vidas, de receber anjos, de receber o próprio Jesus na nossa casa, figurado, pré-figurado em outras pessoas que nós vamos abençoar e certamente seremos também abençoados. Uma outra forma de servir que está no texto é compartilhando. E Pedro diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros.
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Deus vai prover. Pode fazer que Deus vai prover. O assunto compartilhar aqui envolve aquilo que nós chamamos dom espiritual. E o dom espiritual, para aqueles que não têm um conhecimento a respeito desse assunto, você pode acompanhar no telão, o dom espiritual é a capacidade que o Espírito Santo concede aos discípulos de Cristo, segundo a vontade e a graça de Deus, com o propósito do bem comum do corpo de Cristo. Então, o dom espiritual é o Espírito Santo que concede. É Deus quem dá através do Espírito Santo. A quem? Repito, aqueles que ouviram, compreenderam, se renderam ao Evangelho. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, o dom espiritual está relacionado a cada pessoa que se aproxima e que entra na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 7, diz: a cada um, porém, cada um, é dada manifestação do Espírito, visando o bem comum. E eu chego à conclusão, quando a gente estuda a respeito dos dons espirituais, que todos e cada um de nós, cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, tem um dom. Pelo menos um dom. Pelo menos um. Jamais eu posso dizer, fazendo parte da igreja de Cristo, eu não tenho um dom. Tem. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, procure. Mas procure com esmero o melhor dos dons. Porque o dom está aí. O dom faz parte de você. Você pode servir uns aos outros com o dom que você tem. Eu estou servindo você nesta manhã com o dom que eu tenho. E você já foi servido aqui de várias formas com o dom de outras pessoas. E rapidamente eu mostro para você aqui esta diversidade dos dons. Por favor, eu não vou ficar explicando isso, porque isso aqui daria uma outra palavra, um estudo, mas só para você ter uma ideia a respeito do que a Bíblia diz, você tem pelo menos 4 textos que falam a respeito de dons espirituais no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. E lá você vai encontrar diversos dons. Por exemplo, o dom de profecia, o dom de ensino, o dom do serviço, o dom daquele que é de dar ânimo, contribuição. Contribuição é dom, pastor? É. Mas parece que muitos não têm esse dom, né? Ei, toda vez que você olhar para um dom, apesar de você não ter aquele dom, você tem a obrigação de fazer o melhor naquela área. O que significa dom da contribuição, por exemplo? É aquela pessoa que, além daquilo que ela já tem compromisso com a sua igreja de dar, ela dá ainda mais. Exemplo, Colgate. Todos aqui já devem ter escovado os dentes com uma pasta chamada Colgate. O senhor Colgate, ele começou na sua vida dando 10% daquilo que ele ganhava na sua empresa. Mas ele ganhava tanto e começou a ganhar tanto que ele passou a dar 90%. Isso é dom. Isso é dom. Liderança, misericórdia, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorros, administração, línguas novamente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. Pastor, o senhor é favorável à contextualização dos dons? Gente, eu não quero discutir isso aqui agora. Porque tem gente que é preocupado, será que existe hoje o dom de cura, pastor, língua? Olha, esses dons, se a pessoa tem, se ela tem, a gente não precisa ficar discutindo. Eu fico muito mais preocupado com aqueles dons de serviço, onde as pessoas precisam realmente se encontrar. Tem gente que chega para mim e fala, eu tenho um dom de línguas. Eu falei, ok, Deus quis fazer assim, mas nesse sentido, a nossa igreja entende que
Se alguém tiver o dom de línguas, e se não tiver quem tem o dom de interpretação, então, como diz a palavra, fique quieto. Não vai trazer problemas para nós. Porque o maior problema nas igrejas é quando as pessoas começam a fazer aquilo que a palavra de Deus não está ensinando. E nós somos cristãos reformados. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós cremos que os dons são diversos. Mas todos esses dons, eles trabalham numa interação para o bem comum do corpo, da igreja. E aqui, então, nós queremos entender que toda pessoa que frequenta uma igreja local, ela tem que fazer uma escolha. E essa escolha aqui é muito importante para você e para mim. Você pode chegar e colocar o seu carro no estacionamento. Aliás, quase todos nós já temos um lugar que nós gostamos de colocar o carro no estacionamento. Só que aqui tem uma diferença. Antigamente você tinha o seu lugar no estacionamento. Se você chegar tarde, nem estacionamento você tem. Deus está fazendo crescer essa comunidade. Nós estamos recebendo quase 80 novas pessoas. Você pode chegar, depois de ter deixado o carro, e sentar-se no seu lugar preferido. E é interessante que quando a gente vai ficando um tempo na igreja, a gente percebe que as pessoas têm o seu lugar preferido. Elas gostam de se sentar ali, naquela posição. Mas cheguem sempre cedo para isso. Você pode, nesse momento que você está participando, assistir um bom culto. E quando o culto termina, você pode cumprimentar os seus amigos e depois ir para casa. Isso faz parte, gente, da experiência do culto. Isso faz parte da experiência da comunhão. Você pode viver isso, mas, uma boa notícia, você pode também lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe e servir com o seu dom. Com o seu dom. Justo hoje essa cadeira está vazia da câmera. Certamente alguém faltou. Isso significa que nós estamos precisando. E eu tenho certeza que eu estou falando para gente aqui que tem capacidade para fazer isso. Tem capacidade para trabalhar nos diversos ministérios dessa igreja. E quando você faz isso, você está servindo através do seu compartilhamento, através do seu dom. A igreja, diz Bill Hybels, é a esperança do mundo, mas essa esperança, ela está à disposição daqueles que são voluntários de todos os estilos de vida. Essa disposição está à disposição daqueles que são médicos, daqueles que são professores, daquelas que são mães e que têm que cuidar dos seus filhos e que vivem realmente para a sua casa, daqueles que são executivos, daqueles que são universitários, daqueles que são enfermeiros ou enfermeiras, avós, engenheiros, aposentados, carpinteiros, encanadores, dentistas, cabeleireiros. Deus está usando a cada uma dessas pessoas, dando dons a elas, para que elas possam compartilhar para o bem, para o crescimento, para o bem comum da Igreja de Cristo. Por isso que sempre que eu falo a respeito deste assunto, eu chego à conclusão de que você tem a oferecer, e tem a oferecer muito mais do que você pode imaginar. Por quê? Porque você tem dons, porque você tem talentos, porque certamente o Espírito Santo coloca no seu interior uma paixão que o inspira. Deus dá a você a educação. Antes de entrarmos aqui, nós fomos levados a pensar no texto de 1 Coríntios 12, onde às vezes a gente está atrás de tantos dons espetaculares, mas o dom melhor que a gente pode utilizar é aquele dom de conhecer alguém, de ser educado como eu ouvi, de falar um bom dia, de conhecer uma pessoa e quem sabe nessa amizade você poder
conhecer um pouco mais a respeito dessa pessoa e até mesmo orar por ela. As habilidades que você aprimorou ao longo da vida. Compartilhe isso. O amor ao próximo que jorra do coração de Deus, e Deus coloca isso no seu coração. Compartilhe isso é dom. Nosso Senhor Jesus, Ele passou 98% da sua vida no meio de pessoas, tocando pessoas, sendo tocado por pessoas, curando vidas, salvando vidas. O Senhor Jesus, Ele pregava o reino de Deus. E quando você lê os evangelhos, você vai chegar à conclusão de que apenas 2% da vida de Jesus foi na sinagoga. Isso é cristianismo. Isso que estamos fazendo aqui é ajuntamento. Isso aqui é comunhão. A gente tem que aprender com Jesus. Jesus, Ele abraçou, Ele amou, Ele riu, Ele chorou com pessoas. E ainda Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Portanto, vamos compartilhar. Você tem o dom de falar? Fale. Fale como quem transmite a palavra de Deus. Se você tem o dom de servir, sirva. E sirva mesmo, porque Deus vai prover todas as coisas. Toda vez que eu sirvo e compartilho do meu dom, eu estou vivendo a espiritualidade outro-centrada. Finalmente, eu posso viver e servir aos outros, glorificando. Eu podia deixar apenas a parte final do versículo 11, mas eu vou ler novamente. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Agora observe. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Toda vez que eu oro, toda vez que eu amo, toda vez que eu acolho, toda vez que eu compartilho o meu dom com alguém, Pedro está dizendo: você está glorificando a Deus. Que bom! Então eu não só glorifico quando eu estou cantando, por exemplo, não. Mas quando você está orando na sua casa, quando você está orando aqui, quando você está se esforçando para amar as pessoas nesse mundo que está perdendo o brilho do amor, você está realmente glorificando o nome de Deus quando você ora por aqueles que estão sendo perseguidos. Em outras palavras, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas servem umas às outras e glorificam. Por isso, Paulo disse: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E eu termino essa mensagem falando sobre o exemplo de Jesus. Você pode ler comigo esse versículo? Pode ler? Vamos fazer isso? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem Jesus, Filho de Deus. Perceba que todas as vezes que o Senhor Jesus foi servido, Ele sempre deixou claro: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E existem duas imagens que ficam bem claras na minha mente quando eu penso em Jesus servindo. A primeira delas, dentre várias, é quando Ele está próximo a instituir a ceia do Senhor. E quando Jesus marcou aquele encontro, é interessante porque as pessoas, elas deveriam se assentar junto à mesa
Só que naquela época não haviam cadeiras. As pessoas geralmente se reclinavam ao chão, porque a mesa era bem baixa, elas ficavam quase que semideitadas, e os pés, geralmente, das pessoas ficavam voltadas quase sempre para o rosto de alguém. Então era comum, quando as pessoas iam participar de uma refeição, como aquela que Jesus pediu para que fosse preparada, era comum quando as pessoas se achegavam numa casa, os escravos, ou um escravo, lavasse os pés. Você já entrava, o escravo já vinha com uma bacia e lavava os pés da pessoa. No entanto, creio que de propósito, naquele dia, imagine você, Pedro, chegando naquela casa para aquele banquete, e quando ele chegou, cadê o escravo? Cadê o escravo? Mas Pedro, com fome, ele se reclinou junto à mesa. Eu não vou perder o meu lugar junto à mesa. É o que pensa todo pastor. Está com fome, vai ficar perto da mesa. Vai ter comida. A gente só pensa em comida, comida, comida. Mas chega João. Cadê o escravo? Não tem escravo. Mas Pedro está lá. Se Pedro está lá, eu também vou. Com os pés sujos. Chega Tiago. Cadê o escravo? De repente chega todo o grupo de discípulos e percebe que não tinha um escravo para lavar os pés. Quando o grupo está todo ali, reunido. Aí Jesus então cinge, coloca uma toalha, se torna escravo de todos e começa a lavar os pés de cada um deles. E quando Jesus termina de lavar aqueles pés empoeirados, sujos, ele diz: como eu fiz com vocês, façam também uns com os outros. O exemplo de Jesus. Se nós não conseguimos ver o exemplo de Jesus nessa situação, você não vai ver o exemplo de Jesus sequer na cruz. Porque na cruz não foi apenas o serviço de Jesus. Na cruz o Senhor Jesus não apenas nos serviu, não. Na cruz foi a submissão. Lembre-se daquilo que disse Richard Foster. A cruz é o símbolo de submissão. A toalha é o símbolo do serviço. Mas para nós servirmos, nós temos que passar pela cruz. Nós temos que entender que a submissão de Jesus, que o amor de Jesus foi muito grande, a ponto dele morrer por nós, para que você ouvisse essa mensagem, compreendesse aquilo que ele fez e se rendesse a Jesus, para que você então pudesse viver uma vida de serviço. Servir uns aos outros. E segundo, o desafio de servir uns aos outros. E qual o desafio que eu gostaria que você levasse para casa? Além do exemplo de Jesus. É o desafio de você orar. Eu creio que a oração também é um dom. Alguns têm o dom da oração, da intercessão. Mas orar, todos nós devemos. E você pode orar. Apresente o seu serviço de intercessão. Sirva uns aos outros. Muito mais agora. E eu já disse por quem que você pode servir. Pessoas que estão em gratidão louvando a Deus por algo que Deus as livrou. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão vivendo momento de desemprego. Famílias que estão se separando. Ore, ore. Mas ore também por aqueles que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Ore. Segundo, acolher minha casa servindo e abençoando vidas. Coloque uma plaquinha na porta da sua casa. Eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor.
Abençoe através, a partir da sua casa. A partir da sua casa, acolhendo uns aos outros, compartilhando meu dom a serviço da igreja e do mundo. Eu sei que você tem um dom. E eu peço que Deus esteja assim incomodando seu coração para que você reconheça, na verdade, qual é o seu dom, qual é o seu lugar no corpo de Cristo e passe a agir com o seu dom, servindo uns aos outros. E finalmente, glorificando minha vida, servindo a Deus em tudo. Servindo a Deus em tudo. Tudo. Pedro diz em todas as coisas. Paulo diz todas as coisas. Sirva a Deus. Você pode servir a Deus. E servir uns aos outros é a verdadeira fonte da espiritualidade outro-centrada. E eu queria convidar você para orar. Mas orar hoje de forma diferente. Cantando. Nós vamos encerrar o nosso momento de encontro com Deus cantando. Uma música muito própria para esse momento de reflexão. Eu queria convidar para que você, ao cantar, e fizesse dessa canção a sua oração. E orando assim, você pudesse consagrar a sua vida a Deus.